Robert Wilson era um representante típico da juventude dourada, com seus bons apartamentos, carro caro, corte de cabelo da moda e roupas de marca, mas toda vez que ele ia para o trabalho, havia uma transformação completa em um homem comum, e de tudo acima restava apenas um corte de cabelo, e esse muitas vezes ficava escondido sob um chapéu de médico. Robert Wilson era o chefe do departamento infantil de um grande hospital multiespecializado. Sua escolha de profissão foi um choque para seus pais ricos, dado seu uso não tão calmo e exemplar, eles acharam sua decisão bastante estranha. No entanto, eles ponderaram que era aceitável. Por um ano, eles observaram Robert estudando diligentemente seus livros didáticos, eles esperavam que ele perdesse o interesse nos estudos difíceis rapidamente, mas Robert provou que eles estavam errados. Ele completou com sucesso o primeiro curso e saiu de férias para visitar seu tio no exterior. Quando ele voltou, seus olhos brilhavam de entusiasmo. Pai, você não pode imaginar o nível da medicina lá. Meu tio arranjou tudo, e eu passei alguns dias na enfermaria infantil. Foi incrível. Algum dia eu aspiro me tornar um supermédico, assim como eles. Os pais de Robert trocaram olhares surpresos mais uma vez. Poderia uma pessoa mudar tão drasticamente em um único momento? O Sr. Wilson falou, fazendo uma promessa: se você conseguir passar do segundo ano, eu vou te mandar estudar no exterior. Você merece a melhor educação, querido. E ele teve que manter sua palavra e enviar seu filho para a faculdade de medicina no exterior. Robert voltou com um diploma, 1000 ideias e um desejo ardente de curar todas as crianças do mundo. Durante um jantar comemorativo, para o qual várias noivas em potencial foram convidadas sob o pretexto de serem filhas de amigos da família, o Sr. Wilson disse ao seu filho: Robert, eu respeito sua escolha e estou encantado que um médico tenha se juntado à nossa família. No entanto, você deve entender que trabalhar em um hospital estadual não é o melhor caminho para você. Robert, que estava ocupado conversando com uma das garotas, olhou para seu pai com interesse. É realmente interessante ouvir, por que isso? Bem, em primeiro lugar, você não ganhará muito lá. Em segundo lugar, por que se incomodar com todas aquelas crianças? Elas vêm de todos os tipos de famílias disfuncionais. Qualquer pai normal levaria seu filho a um hospital particular. Robert sorriu e respondeu: Pai, eu quero trabalhar em um hospital comum. Em primeiro lugar, permite um desenvolvimento profissional diversificado. Em segundo lugar, as crianças não têm culpa das circunstâncias de seus pais. Pela primeira vez, o Sr. Wilson não insistiu em sua própria opinião, e Robert riu enquanto observava o interesse desaparecer dos olhos das garotas convidadas. Por quase 2 anos, Robert se dedicou ao seu trabalho. Ele estava na linha de frente, principalmente na sala de emergência, onde encontrou uma multidão de crianças com várias condições. O médico-chefe do hospital uma vez lhe disse: até que você aprenda a não deixar a dor te sobrecarregar, você não se tornará um bom médico. Um médico deve ter a mente clara para fazer diagnósticos precisos. Robert agora entendia a sabedoria naquelas palavras. Inicialmente, ele sentia vontade de chorar toda vez que uma criança gravemente doente era trazida. No entanto, ele conseguiu se recompor, percebendo que precisava fornecer os cuidados e tratamentos necessários. Embora ainda sentisse dor, ele nunca deixou suas emoções atrapalharem seu trabalho. E 3 meses atrás, ele recebeu uma convocação do médico-chefe. Por favor, sente-se, Dr. Wilson. Robert sentou-se, ciente de que o médico-chefe era conhecido por ser justo, mas bastante rigoroso. Não era incomum alguém que entrava em seu escritório esperando elogio sair sem emprego. Robert tentou se lembrar de quaisquer erros que pudesse ter cometido, mas nada lhe veio à mente. Dr. Wilson, você gosta de trabalhar em nosso hospital? Está tudo bem, Dr. Flannery. Eu gosto do meu trabalho e tudo me convém. O médico-chefe sorriu. Você é a primeira pessoa que ouço dizer isso recentemente. Geralmente, todos têm reclamações. Alguns estão insatisfeitos com seus salários, outros com seus horários. Eu não tenho reclamações.
Eu ouvi sobre suas conquistas e sua disposição para assumir tarefas extras. Tem sido muito impressionante. Sabe, quando eu te contratei, eu tinha certeza de que você não duraria um mês. Eu até fiz uma aposta com um dos supervisores, e eu perdi. E agora eu tenho um problema. O chefe do seu departamento está se aposentando, e nós precisamos de alguém que possa não apenas gerenciar o departamento, mas também ser um médico excepcional. Eu considerei cuidadosamente todos os candidatos, e estou convencido de que ninguém além de você é adequado para este papel. Para ser honesto, Robert se sentiu um pouco sobrecarregado. Tornar-se o chefe do departamento aos 30 anos era uma honra inesperada. No entanto, ele não se considerava o melhor entre seus colegas. Havia médicos que se saíam better do que ele e tinham mais experiência. Eu já assinei sua nomeação, então venha direto para o seu escritório amanhã, e nós mudaremos a placa hoje. Não muito tempo se passou desde então. Parecia a Robert que ele sempre tinha sido o chefe ali. No início, seu pai tentou transferi-lo para uma clínica privada, mas quando Robert se tornou o chefe, o Sr. Wilson relaxou e disse: "Ok, me diga o que você quer lá. Eu vou patrocinar seu departamento." Robert abraçou seu pai com força e respondeu: "Pai, honestamente, eu preciso de tudo. Mas eu ficarei feliz em ajudar de qualquer maneira." O departamento rapidamente se tornou exemplar, o melhor da cidade. Até os pais ricos agora consideravam se deveriam levar seus filhos a uma clínica privada ou ao departamento de Robert. No entanto, não havia nada para se surpreender. O pai de Robert era um homem de palavra, e logo o departamento tinha não apenas novos equipamentos, mas também uma boa reforma, e até uma enorme tela de plasma na sala de jogos. Era primavera lá fora. Robert saiu de casa cedo, pensando mais uma vez que as ligações matinais de sua mãe eram tão revigorantes quanto um banho frio. A canção da mãe era antiga: "Querido, você já tem mais de 30 anos e ainda não é casado." Depois vinham longas listas daqueles que já tinham netos, depois daqueles que tinham filhos e, para sobremesa, daqueles que pelo menos tinham encontrado suas almas gêmeas. Robert não tinha nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, e a senhora Wilson se perguntava o que havia de errado com seu filho. Robert não podia dizer à sua mãe que estava farto dessas conversas, então ele ouvia pacientemente, às vezes dando alguns sinais de atenção cuidadosa. Robert tinha namoradas, mas sempre que o relacionamento ia além de apenas algumas noites juntos, elas, por algum motivo, começavam a fazer planos para ele deixar o hospital e abrir sua própria clínica privada. Robert sinceramente não entendia por que faria isso. Ele amava seu trabalho e não queria trocá-lo por outra coisa. Após tais conversas, o entendimento mútuo terminava imediatamente, e o número de telefone da garota era excluído do telefone de Robert. Apenas uma vez o homem teve um problema com sua namorada. Jagiga era uma morena muito brilhante e espetacular, mimada pela atenção masculina, que sabia exatamente o que queria da vida. Naquele momento, ela queria ser a esposa de Robert. Quando ele percebeu que Jagiga estava lenta mas seguramente mudando suas coisas para a casa dele, ele terminou com ela imediatamente. Mas a garota não se acalmou. Robert nunca percebeu quando ela conseguiu fazer cópias das chaves, mas uma semana depois, quando ele chegou em casa, encontrou Jagiga o recebendo completamente nua. Robert ficou furioso. Ele ia assistir a um jogo de futebol na TV à noite, mas em vez disso, teve que se livrar dessa mulher irritante e trocar a fechadura da porta da frente. Robert estacionou seu carro no estacionamento do hospital. Não havia muitos carros, ele era sempre um dos primeiros a chegar. Dr. Wilson. Robert ouviu uma voz atrás dele e se virou. Não muito longe dos carros estava o médico-chefe. "Eu vejo que você é um madrugador e gosta de chegar cedo." Robert realmente preferia chegar adiantado. Antes de fazer as rondas, ele sempre perguntava às enfermeiras o que aconteceu durante a noite, qual das crianças não dormiu bem, quem comeu mal no jantar, quem chorou e pediu pela mãe. As enfermeiras em seu departamento eram maravilhosas, e se houvesse alguém que não estivesse interessado em como a criança dormiu à noite, essa pessoa imediatamente deixava seu departamento. "Bom dia, Dr. Flannery."
Deus ajuda quem cedo madruga. Robert riu. Sim, eu sei. A propósito, Deus mesmo te enviou a mim. Eu tenho um pedido para você. Ontem, meu amigo me ligou e pediu para eu ajudar sua sobrinha. Ela veio de algum lugar atrasado e está estudando para ser médica há 4 anos e, como você entende, ela é pediatra. O amigo diz que a garota é inteligente, estuda sério, não apenas por aparência, e ela realmente quer ser independente. Seu tio tenta ajudá-la financeiramente, é claro, mas ela recusa qualquer assistência. A única coisa que ela pediu ao tio para fazer durante esse tempo é encontrar para ela um emprego de meio período em algum lugar até o final do ano letivo, nos fins de semana, mas também durante o verão em qualquer horário. Eu pensei que talvez você pudesse encontrar um lugar para ela em seu departamento. Dr. Flannery, você sabe que meu departamento está cheio de jovens enfermeiras. A primavera começou, todo mundo quer folga, e não há ninguém para substituí-las. Mande essa sobrinha para mim e nós conversaremos. Eu acho que vai dar certo. Muito obrigado por isso. Este amigo é muito querido para mim, somos amigos desde crianças. Eu não posso dizer não a ele, é meu dever solene ajudar. Não se preocupe, se esta garota for responsável por seu trabalho, então eu ficarei feliz em aceitá-la. Robert caminhou por seu departamento, espiando nas enfermarias daqueles que tinham acabado de ser admitidos. Ainda ontem ele confortou uma garota choramingando que estava lá pela 3ª vez e ainda não conseguia se acostumar a ficar sem a mãe. Então ele voltou ao seu escritório para se preparar para suas rondas. Quase imediatamente, houve uma batida na porta. Sim, entre. Uma criatura maravilhosa apareceu no escritório, pois ele não conseguia encontrar outras palavras para descrevê-la. Uma garota pequena entrou, mas isso não era o principal. Ela tinha cabelos ruivos trançados e, com seus olhos verdes brilhantes e lábios carnudos e provocantes, ela era simplesmente deslumbrante. Olá, o Dr. Flannery falou sobre mim com você, a garota disse, corando profundamente. Robert olhou para ela com olhos surpresos, e ele até momentaneamente esqueceu o que dizer. Depois de tossir algumas vezes para organizar seus pensamentos, ele finalmente falou, sim, nós falamos com ele esta manhã. Eu não percebi que você era tão rápida. A garota sorriu, revelando uma fileira de dentes brancos. Por um momento. Eu moro não muito longe daqui. Robert sentiu vontade de bater na própria testa. Que idiota. Ele sabia que a garota morava em um dormitório da faculdade de medicina, e ficava a apenas alguns prédios do hospital. Robert olhou para seu relógio. Bem, eu tenho rondas agora. Se você quiser, pode vir comigo e então podemos conversar sobre trabalho. Oh, eu adoraria. Qual é o seu nome? Robert perguntou com um sorriso, enquanto observava a garota pegar um jaleco de sua bolsa e começar a abotoá-lo. Ela parou, levantou a cabeça e de repente caiu na gargalhada. Oh, me desculpe, eu sempre esqueço de me apresentar. Meu nome é Charlotte. E meu nome é Dr. Robert Wilson. Ele examinou crianças doentes, deu ordens e conversou com meninos e meninas. Ao final das rondas, Charlotte olhava para ele com completa admiração. Quando eles voltaram ao escritório, a garota expirou. Eu certamente me tornarei uma médica tão boa quanto você. Você acha que eu sou um bom médico? Claro. Você acha que eu pedi para ter um emprego no seu departamento por nada? Não. 6 meses atrás, você tratou uma garota. Ela é nossa vizinha da vila. Seus pais sofreram tanto por causa de sua saúde frágil. Ela veio até você com uma doença, mas você notou o problema real. Ela está tão ativa agora. Quando minha mãe me liga, ela me diz que a mãe da garota está realmente chocada agora. Elas estavam acostumadas com ela mal conseguindo se levantar, e ela era apática sobre tudo. Você está falando de Claire, não é? Robert se lembrou dessa garota, que havia sofrido por causa da falta de cérebro de seus pais. Por alguma razão,
eles decidiram que a criança deveria beber todos os tipos de ervas, pensando que continham vitaminas necessárias, e por vários meses eles envenenaram a criança com infusões que seu corpo não podia suportar. Robert raramente perdia a paciência, mas sua paciência chegou ao fim. Ele convidou os pais ao escritório, fechou a porta firmemente e expressou seus sentimentos. Ele não apenas os repreendeu, mas também lhes mostrou as possíveis consequências de tais vitaminas para a criança. Ele certamente havia curado Claire, e parecia que os pais também foram curados, já que a garota estava se sentindo bem agora. Certo, essa é Claire. É maravilhoso como o mundo é pequeno. A mãe de Claire disse que você literalmente a sacudiu. Ela olha para tudo de forma diferente agora. Então você também é um curador de adultos. Robert riu. Bem, você poderia dizer isso também. Sente-se. Eu vou convidar a enfermeira-chefe, e nós veremos como podemos agendar você. Hannah era uma especialista corpulenta, de voz alta e profissional. Quando ela apareceu, as enfermeiras imediatamente se endireitaram, mas seu rosto mudou inimaginavelmente quando ela viu uma criança na frente dela. Nesse caso, ela falava suavemente, e suas mãos eram macias como plumas. Qualquer criança que entrasse em seu campo de visão imediatamente parava de chorar. No início, Robert tratava a enfermeira-chefe com cautela e notou quão assustadas as enfermeiras estavam dela. Ele pensou que tais relacionamentos interferiam em seu trabalho. Mas então, um dia, um menino foi trazido para eles de ambulância. Ele havia caído de uma casa de brincar no jardim e parecia ter quebrado a perna. Ele estava gritando de dor e não deixava ninguém chegar perto dele. Seus movimentos frenéticos os faziam temer que ele pudesse se machucar ainda mais. Sua mãe estava a caminho, mas devido ao trânsito, ela não chegaria por mais 30 minutos. Ela estava ao telefone com a professora, que tentava confortar o menino e conectá-lo com sua mãe. Por cerca de 5 minutos, a sala de emergência foi preenchida com os gritos agudos do menino, atraindo a atenção de quase metade do hospital. Então Hannah chegou, e todos se afastaram para abrir caminho para ela. O menino ficou em silêncio por um breve momento para recuperar o fôlego, e foi nesse momento que ela começou a falar com ele. Depois disso, ele nunca mais ficou histérico e até permitiu que Hannah administrasse uma injeção. 5 minutos depois, a medicação fez efeito, e eles finalmente puderam começar o exame. Mais tarde, Robert encontrou Hannah sentada em seu escritório, olhando pela janela. Quando ele entrou, ela se levantou. Devo escrever um pedido de demissão? Ela perguntou. Robert ficou surpreso no início, mas então ele percebeu que ela simplesmente entendia tudo, seus pensamentos, sua insatisfação. Antes de abordá-la, Robert olhou para o arquivo dela. 15 anos trabalhando com crianças. Isso era bastante impressionante. Hannah, eu vim pedir perdão. Você é a melhor enfermeira pediátrica, e eu ficaria encantado se pudéssemos nos tornar amigos. Pela primeira vez em todo o tempo em que trabalharam juntos, Robert viu lágrimas brilhando nos olhos de Hannah. A partir daquele momento, eles se tornaram verdadeiros amigos. Gradualmente, Robert percebeu que a experiência de Hannah ia além de cuidar de crianças. Ela era uma especialista de ponta em sua área, mantendo uma organização impecável tanto na papelada quanto nos medicamentos. E agora, quando Hannah soube por que Robert a chamou, ela não pôde conter sua empolgação. Deus ouviu minhas preces. Nós realmente precisamos de mais uma enfermeira. Ela mudou seu olhar para Charlotte. E você, pelo que eu entendo, quer trabalhar para nós. Você pode nos contar um pouco sobre você? Charlotte balançou a cabeça. Meu nome é Charlotte. Eu estou na faculdade de medicina agora, e eu quero ganhar alguma experiência na minha área favorita. É por isso que estou aqui. Minha prioridade é me tornar uma médica, e é isso. Robert olhou para ela surpreso. Ela falava exatamente como ele, um solteiro dedicado e um médico até o âmago. Charlotte começou a trabalhar, e Hannah fielmente relatava o progresso da nova enfermeira. No início, Robert não entendia o porquê,
mas então ele percebeu que a enfermeira-chefe acreditava que Charlotte era sua protegida. Então ele decidiu esclarecer as coisas de uma vez e entrou na sala dela. Hannah, estou interrompendo? Não, Dr. Wilson, entre. Se você me oferecer chá ou café, eu ficaria profundamente grato. A mulher sorriu e perguntou, você se importa com cacau? É a única coisa que eu bebo. Eu sempre o preparo fresco para o trabalho e depois coloco em uma garrafa térmica. Cacau. Eu não tomo isso há séculos. Eu topo. Enquanto o cacau era derramado nas canecas e um prato de sanduíches aparecia magicamente diante de Robert, ele começou a falar. Hannah, eu acredito que houve um mal-entendido entre nós. Charlotte não tem nada a ver comigo. Ela é sobrinha de um amigo do médico-chefe. Então você não precisa me relatar todas as ações dela. Ela é toda sua. Você pode discipliná-la ou elogiá-la sem qualquer dúvida. Dr. Wilson, vamos lá. Você realmente achou que havia algo acontecendo em nosso departamento que eu não sabia? Claro, eu estou ciente do histórico de Charlotte, como ela veio da vila para nossa cidade, e quão determinada ela é. Eu posso te dizer ainda mais, eu vejo que você gosta dela. O quê? Charlotte? Eu. Não, Hannah, você está enganada. Ela totalmente não faz meu tipo. Hannah riu novamente. Então, Dr. Wilson, parece que você nem conhece suas próprias preferências. Garotas magras e altas estão na moda, então você acha que gosta delas. É como sapatos, sabe? Você sempre ama e usa o que está na moda, mas em casa, é um grande prazer calçar seus chinelos favoritos. Robert ponderou. De certa forma, é claro, a enfermeira-chefe estava certa. Mas não quando se tratava de Charlotte. Ele não gostava da garota de jeito nenhum. Ou não, não importava. Ela não era seu tipo, e ponto final. Mas Hannah provavelmente os amaldiçoou, não há outra explicação. Robert começou a ver Charlotte em todos os lugares. Claro, ele a tinha visto antes, mas agora ele não conseguia parar de olhar para ela. Ele infelizmente notou que ela tinha o tipo de figura com que a maioria das garotas sonha, e seus olhos. Sempre que ele encontrava seu olhar, ele se sentia envergonhado por algum motivo e rapidamente desviava o olhar, com medo de olhar para seus lábios e envergonhado por seus próprios pensamentos. Charlotte já estava trabalhando há 2 meses, e ela rapidamente se tornou amiga de todas as enfermeiras. Robert nunca tinha ouvido Hannah levantar a voz para Charlotte. Ele sabia muito bem que até o médico-chefe tinha medo da enfermeira-chefe, então não era apenas porque a garota foi recomendada por ele. Aparentemente, ela era realmente boa em seu trabalho. Um dia de verão, quando metade dos médicos estava de férias, Robert estava de plantão noturno. Aconteceu de ele estar em dupla com Charlotte. Ele não sabia dizer se estava feliz ou triste, mas uma coisa era certa, ele não conseguiria dormir esta noite. Após as rondas da noite, Charlotte veio correndo até ele. Dr. Wilson, você é necessário na sala de espera. Há uma garota em estado crítico. Ele imediatamente a seguiu. Na sala de emergência, havia uma garota que parecia anormalmente pálida. Ela não estava apenas chorando constantemente, mas também estava vomitando. Sua mãe estava ao seu lado, falando sem parar. Que garota ela é? Sempre causando problemas, nunca prestando atenção, sempre aprontando alguma. A garota olhou para a mãe com olhos marejados. Isso não é verdade, eu não fiz nada. É. A mulher a empurrou. Cale a boca, sua garota miserável. Você não é nada além de problema. Foi a primeira vez que Robert viu uma criança ser tratada assim. Normalmente, quando uma mãe trazia seu filho, ela ficava mais assustada do que a criança, e se fosse algo sério, mais de uma vez ele tinha visto mães desmaiarem bem na sala de espera, incapazes de suportar o choque. Por favor, pare de falar assim. Você está deixando a criança nervosa, Robert disse firmemente. A mulher lançou-lhe um olhar odioso.
Ela comeu alguma porcaria. Apenas lave o estômago dela, e então nós vamos para casa. Se ela vai para casa ou não, quem decide sou eu. Robert mudou seu olhar para a garota. Charlotte tocou levemente sua mão. Robert, posso falar com você por um momento? Ele já havia terminado de examinar a garota e assentiu. Eles saíram da sala. A garota estava chorando, e quando sua mãe não podia ouvir, ela me pediu para não devolvê-la para ela. De acordo com a papelada, a mulher não é sua mãe biológica. Ela é uma mãe adotiva. Há um homem esperando por elas lá fora que não parece ser uma boa pessoa. Robert olhou pela janela antes de voltar ao seu escritório. Sim, havia de fato um homem parado ali fumando, mas ele estava de costas, e Robert não pôde ver seu rosto. Ok, nós vamos descobrir isso mais tarde, o médico disse, voltando para a mãe e a filha. Bem, eu tenho más notícias. Nós vamos manter a garota hospitalizada até descobrirmos a que seu corpo está reagindo. Ela terá que ficar no hospital até que todos os exames, de acordo com o protocolo, sejam feitos. Não, ela não vai ficar aqui. Ela vai para casa. Ouça-me, por favor, mais uma vez. Sua filha precisa passar alguns dias no hospital. Você não se importa com como ela se sente? Ela está fingindo. Ela é capaz de qualquer coisa. Eu a conheço. Vamos, Yvonne, levante-se. Nós vamos para casa. Robert interceptou a mão da mulher, que ela estava usando para puxar a garota atrás de si. Por favor, acalme-se. Se você recusar tratamento para a criança, eu terei que envolver a polícia e os serviços de proteção à criança. Você não quer deixá-la em uma condição de risco de vida, quer? Vocês são os pais adotivos dela, se não me engano, certo? Pareceu a Robert que a mulher estava prestes a socá-lo, mas ela se conteve. Ao sair do escritório, ela sibilou, você vai se arrepender disso. Eu vou encontrar um controle para você. Quando ela saiu, a garota olhou para ele e sussurrou, obrigada, antes de cair no choro. Robert se virou para Charlotte. Coloque-a em uma enfermaria, realize todos os testes necessários. Eu estarei lá em meia hora. Tudo bem, Dr. Wilson. Então Robert ligou para o médico-chefe e o informou sobre os incidentes. Veja, Dr. Flannery, eu estou te avisando. Eu tenho a sensação de que a mãe dessa garota vai correr para reclamar com autoridades superiores. Obrigado, Dr. Wilson. Não se preocupe, eu posso lidar com eles. Faça o que você acha melhor. Robert preencheu a papelada. A garota tinha 8 anos, embora não parecesse ter mais de 6. Bem, agora ele deveria examiná-la mais de perto. Ele entrou na enfermaria dela silenciosamente. Estava escuro lá fora, e por alguma razão a luz não estava acesa no quarto. Robert estendeu a mão para o interruptor e congelou. Charlotte estava sentada na cama de Yvonne. Ela segurava a mão da garota. Elas estavam conversando, ou melhor, Yvonne estava falando, e Charlotte ouvia, e apenas às vezes fazia perguntas. A garotinha estava chorando. Não era possível entender tudo, mas, em geral, Robert entendeu o que ela estava dizendo. Por favor, não me mande de volta. Eu não quero mais ir. Eu não posso. Papai sempre nos bate se fazemos algo errado. Nós voltamos da escola, e eles nos mandam direto para as estufas, depois para o estábulo. Eles têm uma grande fazenda, e apenas nós 4 trabalhamos lá. Você sabe o que eles nos dão para comer? Mamãe traz pão velho e batatas. Às vezes, até temos que beber leite estragado. Eu tento não comer em casa, apenas na escola. Eles nos alimentam lá de graça. Mas ontem papai ficou bêbado. Ele nos fez comer iogurte com mofo. Eu imediatamente me senti mal, e então ele me bateu no estômago, então eu caí, e eu me senti cada vez pior. E de manhã, ele insistiu que eu fosse levada ao hospital porque ele estava com medo, embora a mamãe tenha dito que passaria de qualquer maneira. Charlotte perguntou,
Então você não está sozinha lá? Não, eles têm mais 3 filhos adotivos, e todas meninas. Elas têm 10 e 11 anos, e eu sou a mais nova. Eu não sei por que eles me acolheram. Eu nem consigo levantar um balde de água ainda. Os cabelos de Robert se arrepiaram de choque. Ele tinha ouvido histórias assim antes, é claro, mas agora ele estava diante delas. Ele finalmente acendeu o interruptor. Vocês vão ficar sentadas no escuro o tempo todo? Charlotte sorriu e disse, não, nós estávamos apenas esperando por você. Nós nos empolgamos e esquecemos. Ela se levantou, começou a preparar Yvonne para o exame e de repente congelou. Então ela olhou para Robert com confusão em seus olhos. Ele mudou seu olhar para o abdômen da garota. Havia uma clara marca de bota. Ele não disse nada e continuou a examinar a garota. Além da marca, ele encontrou muitos hematomas, e a garota estava muito magra. Meia hora depois, o Dr. Flannery já estava sentado em seu escritório. Ele estava tão furioso que até tomou um sedativo. Minha neta tem 8 anos. Eu mataria qualquer um que apenas encostasse a mão nela. E aqui está isso. Eu já chamei a polícia. Eles devem estar aqui a qualquer minuto. Levou mais 2 horas para falar com o policial, depois com a mulher das autoridades de tutela, para escrever um relatório e obter permissão para remover as crianças. Quando a mulher das autoridades de tutela e o policial estavam prestes a dirigir para aquela vila, ela parou de repente. Eu vou trazer outras crianças para vocês. Elas precisam ser examinadas também. Claro, nós cuidaremos de tudo adequadamente. Charlotte e Robert sentaram-se em seu escritório e tomaram café. Charlotte disse pensativamente, eu não entendo por que eles precisam de uma fazenda tão grande se eles não conseguem dar conta sozinhos. Não, Charlotte, eu acho que é bem claro. Se não houvesse crianças adotivas, não haveria fazenda. É tudo sobre lucro. Não apenas as crianças trabalham dia e noite, mas o Estado paga bem por isso. E elas não são suas. Não há necessidade de sentir pena delas. Como pode ser isso? Se elas são órfãs, deveriam ter ainda mais pena. Bem, Charlotte, você pensa dessa forma porque você é um ser humano, e eles não são. Não são seres humanos. A polícia e a mulher do escritório de tutela retornaram 5 horas depois. A mulher repetia, isso foi horrível. Foi um verdadeiro horror. E então descobriu-se que, a princípio, a polícia não foi autorizada a entrar. Então, quando quase toda a vila se reuniu no portão, o chefe da família, que já havia sido condenado por crimes, começou a atirar de volta. Felizmente, ele foi desarmado sem vítimas ou feridos, e agora está na delegacia. Acontece que estas não são as primeiras crianças adotivas. 2 meninas que eles pegaram quando eram mais velhas fugiram deles assim que se tornaram adultas. Elas foram localizadas e também testemunharam. Também veio à tona que havia um homem na tutela que estava disposto a dar uma criança a qualquer um por dinheiro. O Dr. Flannery frequentemente vinha a Robert para saber como seus novos pacientes se sentiam e para informá-lo sobre o progresso da investigação. Charlotte também foi incluída em suas conversas, pois ela era uma testemunha direta do que estava acontecendo. Ultimamente, Charlotte passava todo o seu tempo livre na enfermaria de Yvonne. Robert até a viu algumas vezes quando ela estava de folga. Charlotte também comprou muitos livros e um grande coelho de pelúcia para Yvonne. Robert parou de se tranquilizar de que ele não gostava de Charlotte de jeito nenhum. Ele gostava tanto dela que seu fôlego era tirado. Recentemente, Charlotte veio ao seu escritório e perguntou, Dr. Wilson, Yvonne receberá alta em breve? Bem, eu acho que na próxima semana. Charlotte sentou-se. Eu preciso da sua ajuda. Robert ficou honestamente assustado. Charlotte, algo está errado. Eu nem sei como te dizer. Veja, eu não posso deixar Yvonne. Eu simplesmente não posso. Você não pode imaginar o quão boa e inteligente ela é. Bem, eu quero adotá-la.
Mas eu descobri que eu não tenho meu próprio lugar para morar, e o mais importante, eu não tenho um marido. Eu queria perguntar, talvez você tenha mais experiência. O que eu devo fazer? Existe um site onde eu possa encontrar um marido de mentira? Eu realmente não sei o que fazer. Charlotte começou a chorar, e Robert olhou para ela, e ele não conseguia entender como não tinha notado antes que coração grande ela tinha. O homem sentou-se ao lado dela. Charlotte, vamos a um restaurante depois do trabalho. Nós precisamos nos distrair. E então a solução virá para nós. Você vai ver. A jovem enfermeira olhou para ele maravilhada, e então assentiu. Ok, eu concordo. Ao final da noite, Robert percebeu uma verdade: ele havia se apaixonado completamente. No dia seguinte, ele estava de folga. Ele foi para a casa de seus pais de manhã, porque ele precisava de alguém para conversar e, claro, ninguém o entendia melhor do que seus pais. Sua mãe imediatamente começou a pôr a mesa e o abraçava o tempo todo. Robert, você se tornou um homem. E faz tanto tempo que você não nos visita. Seu pai olhou para ele com satisfação. Ele secretamente ligava para o médico-chefe para falar com ele e perguntar sobre o trabalho de seu filho. O Dr. Flannery sempre dizia que eles nunca tiveram um especialista melhor. Então o pai estava orgulhoso de Robert, mas ele não podia demonstrar. Quando a família se sentou à mesa, o pai de Robert perguntou o que havia de novo no trabalho, e Robert lhe contou o que havia acontecido. A senhora Wilson nem conseguia comer, ela estava tão chateada. Nós temos que comprar algo para aquelas meninas. Especialmente Yvonne. Nós temos que fazer algo sobre isso. E Charlotte é uma garota tão inteligente. Pai, você não pode usar suas conexões para ajudar Charlotte a adotar Yvonne? Mas o pai não respondeu. Ele olhava atentamente para seu filho. Robert, eu entendo que não é tudo o que você queria nos dizer. Não, não é tudo, pai. Você está certo. Eu amo Charlotte, e eu quero pedi-la em casamento. Eu sei que não é costume em nossos círculos, mas é a minha vida, e eu vim hoje para que não haja mal-entendidos entre nós mais tarde. Eu vou pedi-la em casamento de qualquer maneira. Houve silêncio à mesa por um tempo. Era sempre seu pai quem tomava as decisões na casa, então sua mãe olhou para ele. Eles viviam em círculos onde as ações de seu filho poderiam não ser compreendidas, então ela esperou por sua resposta. Finalmente, o homem levantou o olhar e perguntou à sua esposa: querida, por que você está sentada? Por favor, traga o anel da vovó. Como ele vai pedi-la em casamento sem ele? A mãe rapidamente se levantou e desapareceu no quarto. Robert sabia que havia um anel especial em sua família, tradicionalmente passado para filhas ou noivas. Ele se virou para seu pai e disse: pai, obrigado por me entender. Robert correu para o trabalho, embora não fosse seu turno naquele dia. Ele não podia esperar mais. Ele correu pelo corredor, surpreendendo toda a equipe, e entrou no quarto de Yvonne. Como ele esperava, Charlotte estava lá também, lendo um livro com a garotinha. Ambas olharam para ele com surpresa. Robert não ouviu a porta se abrir atrás dele. Hannah veio perguntar o que tinha acontecido. Charlotte, você quer se casar comigo? Eu te amo, e eu prometo ser um bom pai para Yvonne. A enfermeira-chefe sorriu silenciosamente e fechou a porta. Tinha dado certo exatamente como ela havia planejado, ela pensou consigo mesma. E não importava que ela tivesse manipulado a situação um pouco, enviando Charlotte a Robert para aconselhamento e dizendo a ela que ele certamente saberia como resolver aquele problema. Charlotte levantou-se, perplexa. O que você disse? Como podemos nos casar? Como você pode me amar? Hannah te contou tudo? Robert perguntou. Contou o quê? Mas eu só disse a ela. A garota percebeu que tinha dito demais e ficou em silêncio, sentindo-se envergonhada. Então Yvonne, com um sorriso, falou: Dr. Wilson, Charlotte disse a Hannah que gostava muito de você. Elas pensaram que eu estava dormindo,
mas eu ouvi tudo. Charlotte ficou com raiva e vergonha, enquanto Robert sorria. Bem, parece que tudo está se encaixando. Charlotte, este é o anel que foi passado na linha feminina da nossa família. Amanhã nós vamos ao cartório, e depois encontrar meus pais. Você precisa ter este anel com você, senão eu terei problemas com minha mãe. Charlotte timidamente estendeu a mão, e Robert colocou o anel em seu dedo. A mulher do escritório de tutela foi de grande ajuda para eles. Após o casamento, ela rapidamente organizou todos os procedimentos necessários para adotar Yvonne. Aqui, Yvonne, parabéns pela sua nova mãe e pai. E a vocês, meus queridos, pela sua maravilhosa garotinha. Ela entregou a Charlotte uma pasta com os documentos de Yvonne. Yvonne se jogou nos braços de Charlotte e Robert, abraçando-os com força. A vida continuou, mas tomou um novo rumo, atingindo um nível mais feliz, por assim dizer.